cubos, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui é o que seria uma quarta dimensão, ó. Você tem um cubo, aí quando você vai lá olhar para dentro dele, você vê infinitos cubos, que seriam como se fossem infinitas realidades. Tá vendo? Então, isso aqui seria mais ou menos o que seria uma quarta dimensão. Só que você está olhando para um único cubo. Tá vendo? Você está olhando para um único cubo. Então, não tem ali milhares e milhões, mas olha só, um único cubo, ó, esse aqui é um único cubo, ele comporta dentro dele milhares e milhões de realidades. Então, isso seria uma quarta dimensão. É só um exemplo simplório para vocês aqui, ok? Levando em consideração algumas coisas aqui para ficar mais fácil de entendimento. Mais ou menos disso aqui, dessa maneira. Pois bem, agora que você entendeu o que é a quarta dimensão e como que as coisas funcionam, olha só o que... Porque assim, a galera da elite mundial, os diretores do Amazon Prime, a galera que está no topo do poder, essa galera, meu irmão, participa de seita secreta. E eles conhecem alguns segredinhos. Eles conhecem os segredinhos do mundo. Por exemplo, a cultura islâmica, a cultura judaica, eles conhecem alguns segredinhos aí. Inclusive a Igreja Católica também conhece alguns segredinhos, tá? Então esses segredinhos aí que nós estamos falando é justamente isso, ó. Tá vendo? Ó, olha só essa abertura aqui, ó. Começa com o quê, ó? Um quadrado piscando, como se fosse a primeira dimensão. Agora você está conseguindo entender. O quadrado piscando, como se fosse a primeira dimensão. Depois o quadrado vira, né? Aí você já vê o quê? Já está aqui a segunda e a terceira dimensão, ó. Aí, ó, ele vai lá e pula para vários quadrados, representando a quarta dimensão. Agora você está conseguindo entender. Aí ele pula por quê? Porque nós estamos dentro dessa dimensão. Você está entendendo? A nossa, inclusive dentro do livro de Enoque, fala muito bem disso. A nossa realidade, ela foi criada e moldada no comando de Deus. O que se sabe, não posso bater o martelo e dizer que é a verdade absoluta, porque eu sou um ser humano e insignificante como todos vocês. Mas o que se sabe é que essa realidade, segundo a cultura judaica, foi criada por Metatron, ok? O que é Metatron? É um anjo de Deus, o escrivão de Deus, que senta, é o único anjo capaz de sentar de frente para Deus e é aquele que guarda os seus maiores segredos, né? Quando falo maiores segredos, é o conhecimento matemático sobre esse mundo, tá? E Metatron foi o anjo que criou a nossa realidade, segundo a cultura judaica, tá? E aí ele criou limitadores de... A velocidade da luz é uma limitação que foi criada apenas nesse cubo. A gravidade foi uma limitação que foi criada apenas para a nossa realidade. A palheta de cores foi uma limitação apenas para a nossa realidade. Então, toda essa configuração foi criada apenas para a nossa realidade. Quando você rompe o cubo, você tem novos valores, novas realidades. É como se fosse um programa de computador. Por isso que Matrix retrata muito bem isso. Tá tudo pré-configurado, ok? E aí, aí você vê a referência ao que é chamado cubo de Saturno. E aí você vê o que? Nitidamente, ele virando. E aqui, nesse momento, a transição, mostrando que esses seres conseguem atravessar o cubo, ó. Tá vendo? E aqui, você vê o que? Toda essa estrutura de